O seu sucesso não estivesse travado, e sim protegido. O sucesso depende de fazer bem menos do que a gente imagina. Hoje nós entraremos num novo livro, Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Dentro deste caminho que faremos, e hoje eu estou fazendo aqui com vocês a introdução, nós vamos olhar para fatos reais que possam nos ajudar a compreender que nem sempre o fracasso é algo terrível. Pode ser que aquilo que você deseja que prospere, na verdade, precisa findar para que algo novo possa, de fato, começar. Tudo isso nós veremos. Então, talvez o problema não esteja em estratégias, não esteja em marketing. Como eu já falei aqui, quando nós estamos lendo o outro livro da trilogia, que é Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Aqui, nós entraremos em histórias que de fato aconteceram e que Bert pôde acompanhar de perto. Enquanto nós faremos a leitura, talvez vocês queiram fazer alguma pergunta, talvez vocês queiram trazer algo que pode mexer aí dentro, e é para mexer, é para incomodar. Quando nós não estamos incomodados, nada acontece. Porque o próximo passo, ele vem a partir do incômodo daquele lugar que você já deu. Então eu dou um passo, eu quero o próximo passo. Mas antes do próximo passo, eu degusto deste lugar que eu estou. Bom dia a todos vocês. Então vamos olhar para a introdução deste livro, porque o caminho começará mesmo amanhã de manhã. Olha o que Bert fala logo de cara. Ele diz o seguinte: este livro surge da vida real. Não perde o contato com ele e narra histórias intrigantes nas quais, às vezes, seguramos a respiração. Narra também histórias libertadoras nas quais vivenciamos como os passos decisivos têm um êxito. Quando que nós de fato temos um êxito? Introdução. Então Bert lança uma pergunta que talvez para quem trabalha com empresas, se você que tem um olhar estratégicos sobre negócios, talvez você vai gostar dessa pergunta que ele faz, que é o seguinte: o que significa assessoria de empresas aqui neste livro? Talvez você queira até anotar. O que significa uma assessoria de empresa? Talvez você tenha uma empresa e esteja buscando uma assessoria. Mas aqui não é sobre assessoria contábil, aqui não é sobre uma assessoria estratégica, aqui não é uma assessoria de gestão de negócios. Não. Bert, ele traz algo muito mais profundo que talvez
você ou até outras pessoas que você conheça. Talvez você seja um profissional terapeuta que está aqui comigo, querendo compreender um pouco mais como que nós podemos olhar por trás de uma trava. Pode ser que você não tenha uma postura interna. Pode ser que você não conseguiu soltar daquilo que está dentro de um sistema interno de consanguinidade. E tudo isso tem um impacto numa profissão, tem um impacto nos seus negócios. Vamos ver o que Bert fala quando ele vai responder essa pergunta. Olha que interessante como que ele coloca. Ele diz assim, ó. A assessoria de empresas que apresento neste livro, então significa que este livro fala de como assessorar uma empresa e a qual conduzo, refere-se predominantemente às relações nas empresas e na profissão. E até que ponto o sucesso em nossa profissão e em nossa empresa depende do bom resultado dessas relações. E aqui já vale uma pausa. Uma pausa para pensarmos. Se você fechar os seus olhos agora e você perceber como que eu me relaciono com as pessoas que estão envolvidas na minha profissão, nos meus negócios, na minha empresa. Então você respira e se conecta com isso. Qual é a sua postura em relação à sua profissão? Caso você tenha uma empresa, qual é a sua postura? Como que você pode dar um próximo passo se você não reconhece esse lugar que você está? Perceberam que enquanto eu estava falando com vocês, claro que vocês perceberam, né? Eu estou aqui de olhos fechados, para que a gente possa entrar dentro de um campo de percepção. Campo de percepção é o quê? Um campo de imagens. E é assim que quando nós nos entregamos a um olhar mais profundo, por isso que dentro de um olhar terapêutico dos negócios, nós não estamos falando de número que eu estou vendo. Eu estou falando de um lugar onde, será que eu me encaixo nesse lugar? Ou será que eu tenho que fazer um esforço gigante para isso funcionar, para isso dar certo? Então, tudo vai depender da forma como eu me relaciono. Mas, Ronivalda, eu sou só eu na minha empresa. Então, comigo é diferente, comigo é outra coisa. Tá, mas o seu produto, ele precisa ir para algum lugar. Alguém tem que comprar ele de você. Todo trabalho, toda empresa, todo negócio é uma troca. Se você é professor, você precisa do aluno, você precisa de um material e esse material ele vai vir de algum lugar. Então não tem como eu dizer que eu trabalho sozinha. Eu, Ronivalda, tenho uma clínica onde trabalha eu, mas tem outras pessoas que também atendem nesse lugar e
também tem os funcionários desse lugar e tem as pessoas que usufruem desse lugar. Mas a ponta principal é como que eu me relaciono comigo. Então, se você fechar os olhos agora novamente, e você estivesse de repente pensando como que eu me relaciono, e você foi lá para as pessoas do seu negócio, da sua empresa, e agora você olha para você. Como que eu me relaciono comigo? Como que eu me cuido? Como que eu me trato? Como que eu me vejo? E aqui eu não estou falando sobre uma imagem que você quer passar. Não é sobre isso também. Não é sobre imagem que você quer passar para alguém, e nós vamos ver isso ao longo do livro. Gente, essa é apenas a introdução. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque nós vamos percorrer um caminho de histórias de sucesso. Mas você precisa colocar a sua história. Porque é sobre ela que você está aqui. Não é para você escutar a história dos outros. Então, quando nós falamos de como é que você se relaciona com você, não é sobre o que você faz com o seu corpo para mostrar para os outros. Isso também não é a fonte que Bert e um olhar terapêutico dá. É como você realmente aprecia a sua companhia sem sofrimento algum. Bom, vamos seguir ainda mais. Portanto, esta assessoria profissional e de empresas está dirigida predominantemente às relações nas empresas, começando com a relação que você tem com você mesmo. Porém, existe mais uma coisa que distingue essa assessoria de empresa das assessorias habituais que eu citei aqui, inclusive, né? Assessorias estratégicas. Para realizá-la, não tenho nenhum contrato de trabalho pessoal com essas empresas. Então, Bert está dizendo assim: eu não tenho um contrato com essas empresas que vêm até mim. Quando as pessoas desejam olhar para algo mais profundo, que foi inclusive o pessoal que esteve comigo na semana passada, no grupo A Alma do Negócio, dia 11 de abril, nós estivemos o dia todo, das 8h30 da manhã até 7 horas da noite, né? Nós fomos longe naquele grupo. Que delícia, ninguém nem queria ir embora. Terminou às 5h30 e nós estendemos de tão agradável que estava. Mas depois disso, cada um foi cuidar da sua vida. Não tem um apego, foi maravilhoso. Eu ainda estou energizada daquele grupo. Que bacana. Sabe o que é bacana nesses grupos? Obrigada por você ter falado também, né? Foi maravilhoso. É porque estão todos falando a mesma língua, todos têm o mesmo interesse. E assim nós podemos aprofundar de uma maneira muito séria, muito comprometido. E isso engrandece a todos. Então, Bert está falando isso, que a partir de um encontro, todos saem engrandecidos. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos a serviço da vida. É isso que ele vai trazer aqui, ó. As pessoas veem por si mesmas
aos cursos que ofereço há algum tempo sobre o tema Leis do Sucesso nas empresas e na profissão. Elas vêm geralmente por curiosidade e sem um problema específico na mente. Vêm apenas por um incômodo. E é isso, inclusive, que trouxe todas as pessoas aqui no sábado passado. Vieram por um incômodo. Quero ressaltar uma coisa aqui com vocês. Isso aqui é muito importante. Talvez mais importante do que tudo que eu vou continuar aqui na leitura falando sobre profissão. Eu falei que o primeiro ponto é a forma como nós nos relacionamos com a gente mesmo, certo? E aí eu coloquei também a explicação de que esse estar bem consigo mesmo não é ficar cultuando o corpo, porque o corpo ele não está a nosso serviço. A grande questão aqui é se você escuta os sintomas do seu corpo. Sintomas é algo do tipo ansiedade, dor de cabeça, dificuldade para dormir bem, insônia, acordar cansado, ganho de peso, perda de peso, sintomas, dor no estômago, queda de cabelo, sintomas. Então, todo sintoma é uma mensagem que o seu corpo está dizendo, isso que você está vivendo não tá legal. E aí, sabe o que a gente faz com sintomas? Apertamos a boca do sintoma, fazendo o quê? Tirando ele, tentando eliminá-lo. Ronivaldo, mas a gente não tem que cuidar dos sintomas. Antes você precisa escutar qual é a mensagem do sintoma. Se você está incomodado, escute o seu sintoma. Então, o corpo, quando ele só é ouvido porque você quer fazer um procedimento estético, você está muito raso na vida. E você está, inclusive, retirando a bússola que daria a você condições de perceber se o seu ambiente está favorável ao crescimento ou se você precisaria se recolher. Olha que interessante. Talvez você esteja tão apertado dentro da sua roupa que você nem observou que o seu corpo está te dando um sinal de dar uma freada aí porque o ambiente não está favorável, mas você nem escutou porque você está tão apertado dentro da sua roupa que você não está nem prestando atenção na sua respiração, que ela precisaria estar livre para você perceber se o ambiente que você está é favorável ou não para um próximo passo. Então, não tem como eu não trazer isso aqui para vocês. Até porque eu sou psicoterapeuta corporal. E a psicoterapia, ela é uma escuta da queixa que a pessoa está trazendo e também uma queixa do que o corpo está tentando comunicar. E é quando eu vou para um outro plano. Se você não está tendo sucesso na sua vida, tem um trem errado. Tem algo emperrado. Então, uma coisa não está separada da outra. Se você é aquela pessoa que cuida da sua saúde, que você vai na academia, isso não é separado.
uma coisa está ligada à outra. Gente, está fazendo sentido isso para vocês? Então, o que o Helling está dizendo que a assessoria profissional e de empresas apresenta neste que ele apresenta neste livro permanece dentro de um âmbito de assessoria vital. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Como é que está a sua vitalidade? Se é uma assessoria vital, muito sentido. Obrigada. Então, o que ele está dizendo? Não é uma assessoria empresarial, é uma assessoria vital. Se você ignora a sua vitalidade, ou se você usa o seu corpo para só ser um objeto, então o sucesso, ele já está fadado ao fracasso. E isso aqui vale principalmente, aqui eu vou dar uma ênfase, e que vai dar muito pano para manga e muita coisa para nós olharmos enquanto nós vamos fazer a leitura do livro. Gente, pessoal que está chegando agora, eu estou fazendo a introdução deste livro, que é Histórias de Sucessos na Empresa e na Profissão, e que é apenas a introdução, porque nós vamos começar mesmo no aprofundamento do livro amanhã, que são as leituras que eu faço de segunda a sexta, às 5 horas da manhã. Então vocês vão percebendo que eu vou trazer coisas para mexer com vocês mesmo. Principalmente para nós mulheres. É aqui que eu falei que vai dar pano para manga. Porque quando a gente fala de vitalidade, energia vital, é a nossa força de vida. Energia vital, força de vida, nós estamos falando da sexualidade. E sexualidade é a força que nos move. Então, a forma como nós nos tratamos e a forma como nós nos oferecemos ao mundo terá um impacto na estrutura profissional. E aqui tudo vai mudar. Se você não está bem com você, você tende a jogar a sua insatisfação pessoal no trabalho. E todas as vezes que você joga a sua insatisfação pessoal no trabalho, o trabalho começa a se incomodar. E você vai começar a criar barreiras daquilo que chegaria até você. Você mesmo já está criando essa barreira. Bom, por isso que Helling vai falar que é uma assessoria vital, no mais amplo sentido. As histórias deste livro são biografias bem-sucedidas, acessíveis e inteligíveis para todos, e também fáceis de trasladar a outras áreas da vida. Então aqui, enquanto eu vou fazendo com vocês a leitura, eu também vou fazendo este meio de campo, de mostrar para vocês o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque a vida profissional, ela não está separada do pessoal, mas ao mesmo tempo são categorias diferentes e ao mesmo tempo junto. Então eu vou precisar daquilo que vocês também precisam fazer, que é pergunte. Ronivalda, como assim? Peraí, o que é isso? Nossa, tá acontecendo isso comigo. E assim nós vamos percorrendo esse caminho. E aqui Bert ainda vai trazer um outro ponto nessa introdução que vale a pena nós sabermos o lugar que nós entraremos. Ele vai falar sobre ciência e sabedoria.
E no meu entender, é também de fundamental importância compreendermos este ponto. E aqui vocês também vão ver que o trabalho das constelações familiares, que é o trabalho do Bert Helling, e que eu integro no meu trabalho de psicoterapia, eu, Ronivalda. Por quê? Porque a constelação familiar, ela é uma cerejinha. A constelação familiar, ela está num plano de movimento muito delicado e sutil. Mas o que de fato fará ela ganhar a proporção que ela pode alcançar é o lado científico dela. E a ciência, ela dá um respaldo para a constelação. O grande problema é que houve uma disseminação do trabalho da constelação, onde a maioria, inclusive de formadores, só dão a parte fenomenológica. E a parte fenomenológica, ela fica estranha quando ela não tem uma sustentação científica, que é o corpo, que é a estrutura. A constelação em si é apenas ou tudo aquilo que move. Mas para que eu possa mover, eu preciso de uma estrutura. Eu preciso do corpo. Mas eu preciso compreender esse corpo junto com a mente. Por isso que a ciência, ela entra neste lugar. Eu preciso do corpo e da mente para que o espírito possa se mover. E a constelação familiar, ela fala desse movimento espiritual. Mas se eu não tenho compreensão legítima e consistente da formação corpórea e mental, fica solto. É como se eu pudesse só fazer a coisa se mover e depois você retorna para o mesmo problema. Então, olha o que ele diz. Ciência e sabedoria. A ciência, ela move-nos no alto. Está, por assim dizer, acima das coisas. Também se coloca acima delas quando decide sobre o que pode ser reconhecido por ela. As coisas pedem seu direito de existir quando não encontram misericórdia perante os olhos da ciência. Então, o que Bert está dizendo? Quando eu fico somente na ciência, eu estou limitado. Que foi o que eu disse. Se eu fico só no plano material, só no físico, se eu uso o meu corpo só como um objeto, eu estou raso. Mas sem ele, eu também não caminho. Então é isso que Bert está falando aqui sobre a ciência. Só o corpo ou só a ciência, eu fico muito no alto, eu fico muito só na superfície. Mas sem ele, eu também não aprofundo. Então, falo agora menos da ciência em si. Então, ele vai tirar um pouco da ciência em si, pois estou ciente do quanto a ela devemos. Apesar de que a apelação à ciência conduza muitos a essa postura de que ela está acima das coisas. Esta postura limita nossa percepção em lugar de ampliá-la. E é aqui quando nós fazemos o culto ao corpo, ficamos muito na superficialidade. Mas é claro que você não vai para uma reunião de mau jeito. Mas isso não é tudo que você precisa ter. Você pode estar com seus cabelos escovados, você pode estar com um perfume agradável, você pode estar com um terninho elegante, você pode estar com um sapato confortável. Mas como é que está
o conteúdo do que está aí dentro de você, que seria o mental, vamos colocar assim. Eu tenho bastante conteúdo. Ótimo. E como é que está o espiritual? Como é que você está sentindo esse ambiente? Percebem? Então aqui nós integramos os 3 pontos, onde eu preciso de corpo, mente e espírito. E é nesse lugar que nós percorreremos. Essa postura mal pode ser científica, pois todas as ciências estão permanentemente a caminho de novos horizontes. Então, o que Bert está falando? A verdadeira ciência, ela quer algo novo todos os dias. Ela não é limitada. Mas quando nós colocamos um ponto apenas na ciência que eu posso ver a olho nu, então eu a torno limitada. O que você colocou? A ciência decifra a natureza infinitamente. Deveria ser, tá? É isso que Bert está dizendo. Mas o que ele está chamando a atenção aqui nessa introdução é que muitas vezes nós colocamos a ciência como algo limitado, quando nós abandonamos o campo mais amplo dela, que é onde algo maior precisa se apresentar. Então nós vamos além disso. O que você disse é exatamente isso, né? A ciência ela é infinita, mas na maioria das vezes nós a limitamos. Por isso que eu falei sobre o corpo. Quando eu limito o meu corpo a meu bel prazer. Como se eu tivesse que consertá-lo, enquanto na verdade ele é a minha bússola de informação. Dando prosseguimento, o que seria esse caminho do horizonte, então, que Bert está trazendo no livro? Vão em todas as direções para algo desconhecido, com a mesma disposição. É quando eu quero, eu preciso, eu desejo mais. Quem esteve no grupo do sábado passado, né, a alma do negócio, perceberam isso. Quantas coisas se abriram. Além daquilo que nós imaginávamos. Quanta informação nós vimos no campo. Inclusive todos os exercícios, porque todos que estão num grupo, eu trabalho com todos, nós trabalhamos com a alma do dinheiro, por exemplo. Gente, pessoal que está chegando agora, eu estou fazendo a introdução do livro Histórias de Sucesso na Empresa e Profissão, tá? Hoje é apenas a introdução, então eu estou só instigando vocês a realmente quererem fazer esse caminho. Nós começaremos amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, aqui mesmo, tá? Então é um trabalho gratuito que eu ofereço aqui para vocês. Nós estamos juntos, caminhando junto, discutindo junto, né? Quantas pessoas já têm se beneficiado deste trabalho? Eu fico muito feliz por isso. Nem todos compartilham comigo o quanto que está sendo benéfico, mas muitos compartilham comigo, me mandam mensagem. Então eu só estou aqui abrindo com vocês este caminho que nós percorreremos a partir de amanhã de manhã, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do caminho que nós faremos. Então, quando eu trabalho num grupo de constelação, eu trabalho com todos. Então, nós trabalhamos com a alma do dinheiro. Quanta surpresa nós tivemos, hein? Quantas informações nós tivemos. Pessoas que acreditavam, que olhavam para o dinheiro e, na verdade, não olhavam. E o quanto que o dinheiro, que tem a sua alma própria, ele quer ir até a pessoa. Por quê? Porque o dinheiro é bom, ele é benéfico, ele é energia de amor, ele circula,
Ele precisa circular e ele é abundante. Mas se você não tem uma boa relação com a sua origem, com a sua essência, com a sua vitalidade, o dinheiro se afasta. Ou ele vem e vai embora. E muitas vezes nós não confiamos nesta sabedoria. Então, aqui Bert, além de falar sobre a ciência e a sabedoria, ele vai falar sobre a sabedoria do sucesso. Olha o que ele diz. A sabedoria chega a nós em sintonia com a vida. Sabedoria é uma coisa que eu não posso ensinar. E sabedoria não é algo que eu possa aprender. Sabedoria é algo que vai acontecendo na medida que eu me sintonizo com a vida. Ela não é de fora, ela é interna. Então, quando ele diz que a sabedoria chega a nós em sintonia com a vida, ela serve à vida. A sabedoria, ela está conectada com a vida. Enquanto eu estou servindo a vida, eu estou conectado com essa sabedoria. Frase profunda, não é? Então, ele diz que a sabedoria, ela é reta. Ninguém pode torcê-la, ninguém pode pegá-la. É reta em todas as direções e por isso a sabedoria ela é íntegra. Ela não está disponível para ser pega. Eu não posso pegar a sabedoria e colocar num potinho. Eu não posso pegar a sabedoria e simplesmente achar que eu cheguei lá. Não. A sabedoria, ela está de acordo com a vida. E ela serve à vida. Por isso que ela é movimento. E aí ele ainda diz que todo animal, nós, racionais e os irracionais, possuem uma sabedoria. Dentro da psicoterapia corporal, nós chamamos isso de inteligência. Quem esteve comigo na leitura do livro O Fluxo da Vida, de Dr. Fernando Aguiar, nós lemos este livro no início do ano passado e tivemos um workshop com o autor do livro no final do ano passado, em agosto. E nós vimos as inteligências. Então, as inteligências, elas estão manifestas em nós. Lembram, ou quem é que já esqueceu, né, da leitura do livro? A primeira inteligência, quem é que lembra aqui? Primeira inteligência é a conexão. Segunda inteligência é a sintonia. E aqui Bert Helling está mostrando que a sabedoria, ela precisa estar em sintonia com a vida. Logo, o sucesso tem a cara da nossa relação com a nossa mãe. Quem não tem uma relação íntegra com a própria mãe, não terá uma relação íntegra com a sabedoria da vida. Porque cada um teve a mãe certa para si. E eu não estou falando do ser humano. Pessoa mãe, eu estou falando da profundidade dessa relação. Tem pessoas que passam a vida inteira. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, segundo a Bíblia. Ok, mas e o que seria Deus então? O que seria o temor a Deus? Conta aí para nós, porque assim a gente pode aprofundar mais ainda. Porque quando nós estamos falando de vida, nós estamos falando de Deus. E nós corremos o risco de, quando estamos falando a palavra Deus, de colocá-los à parte de nós.
Então, quando nós falamos de temor a Deus, falamos sobre o quanto que nós precisamos estar inteiros na vida com responsabilidade. Lembrando, inclusive, que quando nós temos uma responsabilidade com a vida, nós nos curvamos diante da porta de entrada que Deus nos ofereceu, né? O papai e a mamãe certos para nós, para que nós possamos nos despedir deles e assim o respeito, a ordem, isso, a ordem de tudo aquilo que está. Então nós começamos nessa ordem dentro de nós. Como é que nós estamos organizados dentro de nós? Qual é a nossa responsabilidade com a própria vida? Deus é o princípio de todas as coisas, a vida e a inteligência. Sim. Então, vocês estão vendo que nós estamos falando da mesma coisa? Vocês percebem? O grande detalhe aqui, e eu espero que isso esteja claro para vocês também, é que nós não estamos separados. Isso que vocês estão dizendo, isso está dentro de nós, isso não está fora de nós. Quando eu falo de o princípio da sabedoria, o temor a Deus, eu não posso colocar Deus lá. Ele está aqui. Então, a inteligência, ela está no nosso corpo. Se eu cultuo o meu corpo, eu já estou boicotando, ou eu já estou mutilando, ou eu já estou ignorando a ferramenta de escuta que Deus me proporcionou. Porque a grandiosidade da vida, ela vem por meio. Temor a Deus está relacionado, sim, a este respeito, responsabilidade à vida, como vivo dentro de mim. Acho que nós estamos falando, todo mundo está falando a mesma coisa aqui. Vamos seguir então, o que Bert vai falar agora sobre a sabedoria do sucesso? Ele diz o seguinte, podemos planejar o sucesso em muitos aspectos. Podemos e devemos planejá-lo cientificamente e persegui-lo com métodos cientificamente comprovados, pois todo progresso segue conhecimentos científicos novos. É por isso que o pensamento claro e lógico, assim como a explicação exata dos conhecimentos conquistados pela ciência, são condições fundamentais para o sucesso naquela área da vida que garantem e impulsionam o sucesso em nosso trabalho, empresas e organizações que o abrangem. E isso aqui não é a questão. Isso não está fora de questão. Olha o que Bert está dizendo. Isso não está fora de questão. Ou seja, o planejamento não está fora de questão. O método estratégico de uma empresa não está fora de questão. A forma como você organiza a sua empresa, os seus negócios, a sua profissão, isso é importante. Tudo isso é um preparo. Por isso que eu estou fazendo um paralelo com o corpo. Então, o corpo, o científico que pode ser estudado, palpado e comprovado, é importante, é de fundamental importância. A forma como eu cuido, como eu me alimento, como eu me nutro, é de fundamental importância. Deus não está separado disso. O espírito não está separado disso. A mente não está separada disso. Está caminhando junto. É a tríade.
é uma dança conjunta, é um movimento harmônico. Senão eu não poderia dizer que o meu corpo é o templo, se eu não sei o que fazer com ele. Ou se existe em mim uma carência de toque, de aconchego, de sensação amorosa. Por isso que quando eu tive no início da minha vida, se eu tive no início da minha vida uma dificuldade de conexão com a minha mãe, eu terei dificuldade com o meu próprio corpo. E é daí, não está separado mesmo, isso, não está separado. E é aqui que nós vamos desenvolver, inclusive, sintomas, vários sintomas. Tem os homofóbicos, gordofóbicos e todos os fóbicos, porque está falando o quê? De sintomas. E tudo isso nós estamos falando de quê? Da sexualidade, energia vital. E nós estamos falando de sustentação dentro de nós mesmos. Percebem que é muito mais profundo do que a gente imagina. E tudo isso terá um impacto na empresa, nos negócios, na profissão. Então, ele diz o seguinte, olha, a ciência conduz ao sucesso quando leva em conta e persegue aquelas áreas da vida submetidas à lei da sabedoria, que é a sabedoria maior, que é o entendimento que nós não estamos aqui nessa vida por um acaso, como foi colocado aqui por vocês, né? Vou até pegar aqui, ó. O princípio da sabedoria é o temor. Então, a responsabilidade, que ninguém está aqui por um acaso. Nós não estamos aqui avulsos. E nós estamos entregues a algo maior. E para isso, eu preciso honrar, me despedir e seguir. Nós vimos em Êxito da Vida, Êxito na Profissão, último capítulo. Quem não assistiu, quem não estava aqui comigo na sexta-feira, lembrando, qual é o maior sucesso na nossa vida? Quem me conta aí, qual é o maior sucesso? Qual é o maior sucesso? Que está ligado diretamente ao princípio de Deus. Quem assistiu? Toda forma de autoabandono ou culto ao corpo contradiz esse temor, respeito, responsabilidade. Exato, isso. Porque eu estou indo contra. Então, Bert, ele trouxe que o nosso maior sucesso é sermos filhos. Então, o maior sucesso que um homem e uma mulher têm é a capacidade de procriar. Também Provérbios fala da sabedoria. Hoje vocês estão bem voltados, né, para um conceito bíblico. Que legal. Então, como a sabedoria chega até nós? É alcançar a vida. Como a sabedoria chega até nós? Como nos é revelada? Como a vivenciamos de perto? Quando chegamos a nossos limites, aos limites do nosso conhecimento, aos limites da nossa ciência e aos limites daquilo que nos é possível com sua ajuda, a ajuda da sabedoria. Nesses limites, ela alcança seu valor. Revela-se pelo seu efeito no caso do sucesso e no caso do fracasso. Nascer. Bom, então essas últimas perguntas aqui, nós vamos ficar com isso, porque é exatamente sobre essas perguntas que Bert vai respondendo ao longo do livro.
como que a sabedoria chega a nós, como que ela nos é revelada, como que vivenciamos de perto essa sabedoria divina e como que nós podemos alcançar o sucesso a partir de uma conexão profunda com a responsabilidade sobre a vida, que é aprender a servir a vida para que ela possa de fato valer a pena. Então, amanhã, às 5 da manhã, nós começaremos a percorrer este caminho. Caso vocês sintam necessidade de compartilhar algo, eu vou deixar uma caixinha aberta, uma caixinha de pergunta lá nos stories. Compartilhe essa live com outras pessoas, para que mais pessoas possam também querer estar aqui conosco e nós vamos percorrendo este caminho. Espero que vocês não façam muita confusão com ensinamentos religiosos, porque aqui não é sobre religião. Beth Helling, embora tenha sido padre por muitos anos e embora eu também traga aqui muitos conceitos espirituais, mas nós não podemos confundir com religião, tá? Embora também nós falamos muito dentro do trabalho das constelações de ensinamentos bíblicos, mas não num contexto religioso, mas num contexto de histórias que precisam ser reconhecidas, validadas e ampliadas dentro de nós, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvidas em relação a isso, vocês também me perguntem. E nós vamos juntos caminhando. Obrigada, muito sentido, me tocou muito, muito profundo. Que bom. Até amanhã às 5. Beijos. Bom domingo para vocês.